Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paula Manuel, estou apresentando o trabalho de inspeção predial. Eu fiquei com o tema lazer e meu colega Manassés Gonzaga ficou com o tema automação. Lazer. O lazer, que vem do latim licere, ser lícito, ser permitido, é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e que lhe proporcionam prazer. Bom, ele também pode praticar outras atividades que lhe proporcionem outros conhecimentos, ou seja, além de você estar no seu ambiente calmo, relaxado, você ainda pode aprender mais alguma coisa estando relaxado. Esse é o lazer, você tem o tempo livre para descansar, relaxar, e além disso você ainda pode agregar ainda mais conhecimento. Então isso é uma coisa muito boa, que você está ali de boa, do nada você liga a televisão, está escutando um jornal, está vendo algum documentário, então isso lhe agrega conhecimento. Além de você praticar atividades que proporcionam prazer, você pode também fazer atividades que proporcionam conhecimento. Descrição e finalidade. Atualmente entende-se por equipamentos de lazer, playground, piscina, quadra poliesportiva, sala de ginástica, churrasqueira e etc. Os equipamentos de lazer têm como finalidade proporcionar entretenimento aos moradores do condomínio, além de agregar valor ao imóvel, sendo um atrativo à liquidez do mesmo. Bom, ou seja, os moradores estão ali, eles estão meio estressados com o dia a dia, corre-corre, né, tudo mais, trabalho, como todo mundo sabe. Eles podem ir numa quadra poliesportiva, bater uma bolinha ali com os amigos, tirar o estresse, pode ir numa piscina para nadar, ficar lá na água de boa, calmo. E as crianças, além disso, podem ir brincar no playground, que é uma coisa muito boa para o desenvolvimento das crianças. Então, serve para todo mundo do condomínio, a área de lazer. Playground é um espaço que contém equipamentos sem sistema motriz, instalados ao ar livre, com a finalidade de promover o desenvolvimento físico e social das crianças residentes no condomínio. Normalmente é composto por brinquedos infanto-juvenis, como um escorregador, balanço, gangorra, gira-gira, cama elástica e etc. Os brinquedos para playground mais encontrados no mercado são fabricados em madeira, ferro e plástico, sendo que para cada tipo de material devem ser observados os seguintes aspectos. Brinquedos de madeira devem ter suas superfícies lisas, sem rebarbas, lascas ou farpas. As superfícies devem ser tratadas com sistema isento de toxicidade. Brinquedos de ferro devem receber tratamento anticorrosivo antes da pintura. No entanto, vale a pena ressaltar a importância do teor de chumbo contido no produto anticorrosivo, em função da toxicidade. Essa informação é obtida com o fabricante. As seções ocas devem ter suas pontas seladas para evitar a penetração de água, o que provocaria corrosão da peça. Brinquedos de plástico. Por ser o plástico um material que, em função do atrito com o corpo da criança, com o brinquedo pode gerar energia eletrostática. Sugere-se que a superfície de contato seja mantida com uma pequena umidade, ou seja, além dos playgrounds tradicionais que podemos encontrar, que são geralmente de madeira, podemos ainda ter o de ferro e o de plástico. Então você pode escolher entre esses três tipos para colocar na sua área de lazer. As anomalias e falhas que podemos encontrar em um playground. As principais anomalias, falhas nos playgrounds são oriundas principalmente da instalação do equipamento e da sua falta de manutenção, destacando-se fundação inadequada, flexão, deformação ou trincas que comprometem a estrutura, afrouxamento ou rompimento de pinos, porcas e parafusos, falta de revestimento de proteção, ferrugem, corrosão, lascas, juntas rompidas ou abertas, peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas, ganchos gastos e etc. Cantos em protuberâncias, articulações e componentes móveis expostos. Dispositivos mecânicos e outras partes móveis, rolamentos gastos, falta de lubrificação, emperramento ou movimento excessivo, movimento indevidamente barulhento, espaços livres incorretos e etc. Barras de segurança, corrimãos ou barreiras ausentes ou vergadas, rompidas ou afrouxadas. Pisos e degraus quebrados ou sem superfície antiderrapante, brinquedos faltando assentos, com assentos quebrados ou sem firmeza. Especificação inadequada da superfície protetora debaixo do brinquedo quanto à salubridade, impacto, nível e etc. Problemas no escoamento da água da chuva,
corrente sem capa de revestimento de proteção, permitindo esmagamento de dedos. Ou seja, todas as anomalias e falhas decorrentes de manutenção do equipamento. Se você vê, por exemplo, um parafuso frouxo, você vai lá e arrocha. Se você vê rolamentos faltando ou fazendo aquele barulhinho chato de rolamento sem lubrificação, você vai lá e passa um óleo. Ou seja, isso é decorrente de falta de manutenção que não são feitas no playground. Inspeção e recomendação técnica de um playground. Segundo a norma ABNT NBR 14350, segurança de brinquedos de playground, 3 tipos de inspeção são sugeridos como necessárias à boa manutenção do playground. Entre elas, temos a inspeção visual, na qual é possível se estabelecer uma lista de verificação tipo checklist, envolvendo os itens das principais anomalias, falhas listadas, a fim de identificar todos os itens que podem comprometer a segurança dos brinquedos. Além disso, pode-se verificar o estado do tanque de areia, limpeza geral, estado dos trechos de superfície absorventes de impacto, tais como gramados, no tocante a desgastes, limpeza e etc. Também temos a inspeção registrada, é uma inspeção mais minuciosa, registrada com periodicidade, recomendada pelo fabricante ou construtor. E temos a inspeção certificada. De preferência, essa inspeção deve ser feita por um técnico especializado após o período do inverno e ao final das férias de verão, com periodicidade recomendada pelo fabricante ou construtor. É importante observar o espaço de circulação entre os brinquedos com o intuito de evitar armadilhas que possam provocar acidentes como retenção de mãos, dedos e membros. Evitar cunhas que possibilitam o acesso de crianças em locais indesejáveis. E os brinquedos devem conter em local visível as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, data de fabricação, número e data da norma ABNT, que referencia o equipamento. Rótulo com a informação: este equipamento deve ser instalado e conservado de acordo com as recomendações da ABNT NBR 14350 de 1999. Segurança de brinquedos para playground. Indicação da faixa etária apropriada e recomendações de acompanhamento de um responsável. Outro item que também podemos ter em uma área de lazer é a piscina. A piscina é o conjunto das instalações: tanque de água, deck, casa de máquinas ou estação de tratamento, rede de circulação e distribuição das águas, destinadas às atividades aquáticas. Os tipos de piscina mais comuns são as construídas em estrutura de concreto, alvenaria armada ou fibra de vidro, podendo ter como revestimento cerâmica, pastilhas, pintura, vinil e etc. Assim como podemos ver na imagem, uma piscina de fibra de vidro composta por um deck de madeira, que geralmente é feito de madeira. Bom, nessa imagem podemos ver os componentes da piscina e geralmente como é feito o seu encanamento. Aqui do lado temos uma tabela dizendo todas as funções de todos os equipamentos que são instalados na piscina, como por exemplo o ralo de fundo. E a sua função é sugar a sujeira vinda da piscina e proporcionar a circulação, onde podemos ver na imagem. Skimmer ou coadeira suga da superfície da piscina sujeiras que, porventura, ainda não afundaram e por esse motivo estão flutuando na superfície da água. Aspirador suga a piscina com um aspirador manual, com mangueira, aspirador e haste. Iluminação por fibra ou condutor óptico. Iluminar a água da piscina sem o risco de eletrocutamento, pois a fibra ou o condutor não transportam eletricidade, somente luz, com a condição de mudança de cor. Também elimina a manutenção. Motor filtro, succionar a água da piscina e depois mandá-la para o filtro com pressão suficiente para fazer a filtragem, aquecimento, sanitização e depois retomar para os jatos fixos de fundo e de parede. O filtro, como sua função, filtrar a água da piscina com agente filtrante. O aquecedor, aquecer a água, e o sanitizador, sanitizar a água da piscina. Esses são alguns componentes da piscina que poderemos ter. Entre mais, podemos ter também aqueles famosos, como posso dizer, esguichos de água que temos naquelas estátuas que ficam fazendo um jato de água, como uma cachoeira, entre outros equipamentos também. Principais anomalias e falhas que podem ser encontrados em uma piscina. Entre eles, o vazamento é um dos grandes inimigos da piscina. Desta forma, é imprescindível a atenção aos seguintes aspectos: conta de água com aumento anormal e sem origem aparente,
poças de água ou grama crescendo em uma determinada área próxima à piscina, afundamento de piso na área adjacente, constante e anormal necessidade de completar o nível da água, ou seja, a piscina está secando muito rápido, você tem que ir lá e ficar completando todo dia, é uma coisa a se preocupar. Existência de trincas ou rachaduras na piscina ou no piso adjacente. As trincas de revestimento podem ter origem em trincas na estrutura da piscina. Entre outras coisas, destacam-se também outras anomalias e falhas, tais como trincas ou fissuras na estrutura, trincas, deslocamento ou desgaste do revestimento e falha de rejunte, assim como podemos ver na imagem. Infiltração de água causada por problemas de impermeabilização, surgimento de bolhas, rugas ou deslocamento da manta vinílica em função da má execução, infiltrações, etc. Vazamentos na instalação hidráulica dos equipamentos, registros com mau fechamento possibilitam gastos desnecessários de água. Equipamentos de apoio com problemas de corrosão, falta de manutenção ou manuseio incorreto dos equipamentos, apodrecimento da estrutura do deck e também má fixação do deck com pregos aparentes e soltos. Essas são algumas anomalias e falhas que uma piscina pode apresentar. Inspeção e recomendação técnica de uma piscina. Para essa inspeção, a qualidade da água é o item de máxima importância, sendo que os principais fatores a serem verificados e mantidos de um tratamento de limpeza são estar livre de bactérias do grupo coliforme, estar livre de proliferação de algas, estar límpida, ou seja, com perfeita visibilidade do fundo do tanque, estar livre de detritos não pertinentes, flutuantes ou depositados no fundo do tanque, manter a concentração de cloro entre 0,8 mg por litro e 3,0 mg por litro de cloro livre, e no lava-pés ter no mínimo 3,0 ml de cloro livre. Adicionar cloro granulado, de preferência à noite, pois a luz solar e o calor aceleram a decomposição do produto. Verificar o pH da piscina dia sim, dia não, e antes de utilizá-la. O parâmetro correto para essa verificação é de 7,2 a 7,6. Estar atento aos parâmetros microbiológicos, aparecimento de infecções de pele, olhos ou ouvidos nos usuários da piscina. Em casos de ocorrência de corrosão ou formação de depósitos no tanque ou no sistema de recirculação e tratamento, coloração anormal da água ou falha de limpidez. Recomenda-se verificar o teor dos sólidos dissolvidos, alcalinidade total, dureza e metais contidos na água. Os produtos utilizados para a limpeza e tratamento do tanque não deverão conter substâncias tóxicas ou nocivas aos usuários e deverão atender à legislação vigente. Adicionar produtos químicos, seguindo sempre as recomendações técnicas do fabricante. Evitar o uso de sulfato de alumínio para decantar a piscina, visto que ele empedra a areia do filtro, comprometendo o seu funcionamento, além de reduzir o pH. Para piscinas em vinil, recomenda-se a troca do bolsão de acordo com recomendações do fabricante, evitando problemas de deslocamento, formação de bolhas e etc. Não se recomenda o esvaziamento da piscina, pois a estrutura se desestabiliza devido à diferença de pressão, acarretando trincas estruturais, deslocamento em revestimentos, aparecimento de bolhas nas de vinil e etc., além dos riscos a pessoas e animais. Em caso de reparo ou reforma, contratar firma especializada. Para detectar vazamentos, verificar se o nível da água desce pelo menos 2 cm por semana. Para a limpeza das paredes e do fundo, nunca use palhas de aço, escovas metálicas ou esponjas abrasivas. Se a piscina for abastecida com água de poço, mina ou lago, realizar teste de teor de metais. Manter os cuidados com a piscina também no inverno. Tomar uma ducha antes de usar a piscina para tirar o excesso de bronzeador, óleo e etc. E evitar oleosidade na água e, consequentemente, bordas engorduradas. Bronzeadores e filtros solares dificultam e comprometem a filtragem da água.
Filtrar todo o volume de água da piscina por 2 horas diárias, podendo ser em 2 períodos. A filtração é 50% do tratamento ideal da piscina. Manter o filtro sempre limpo. Fazer a retrolavagem periódica de acordo com o manual para manter sempre uma boa filtragem. A bomba deve ser compatível com o tamanho da piscina. Um equipamento pequeno em relação ao tanque, além de colocar em risco a qualidade da água, tende a aumentar o consumo de energia. Nos dias de muita chuva, mormaço ou após grande fluxo de banhistas, dar um tratamento químico de choque na piscina. Qualquer entrada de ar no sistema de sucção da motobomba diminui muito seu rendimento. Em piscinas com revestimento em vinil, deve-se tomar também os seguintes cuidados: não utilizar material abrasivo, principalmente nas bordas, cuidar para não cair objetos pontiagudos que possam provocar furos ou cortes no revestimento, assim como transbordamentos de água causados pela obstrução do dispositivo de nível ou ladrão, os quais permitem a passagem de águas para trás do bolsão, formando inicialmente bolhas que, após dissolverem, se formarão as rugas. Para evitar o aparecimento de manchas, devem-se tomar as seguintes atitudes preventivas: aplicar algicida específico para piscinas de vinil com o intuito de evitar o aparecimento de algas e fungos. Caso surjam manchas de ferrugem causadas pelo uso de palhas de aço na limpeza das pedras ou bordas da própria piscina ou pela própria água, pois a mesma contém em sua formação algum tipo de metal, utilizar produtos químicos próprios específicos para esse fim. Para evitar o desperdício devido à evaporação, recomenda-se o uso de capa de proteção, o que também traz benefícios à limpeza da água, além de proteção às pessoas e animais. É recomendável, sempre que possível, a instalação de um sistema de iluminação por reflexão ou subaquática, que para possibilitar o uso noturno, quer para valorização do local. Quanto à segurança contra afogamento, recomenda-se permanência de crianças na piscina apenas com supervisão de adulto, isolamento da piscina com grade de pelo menos 1,5 m de altura e 12 cm entre as verticais, uso de redes de proteção, não deixar brinquedos próximos à piscina, isso atrai as crianças, e desligar o filtro em uso, e entre outros itens. Um outro sistema que também podemos encontrar em uma área de lazer é a quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva é um espaço normalmente limitado por um alambrado, onde os condomínios podem praticar esportes como futebol, vôlei, basquete e etc. Entre os principais componentes de uma quadra poliesportiva temos o piso. Normalmente, as quadras poliesportivas em condomínios são construídas em piso de concreto, desempenado e pintado, com fechamento lateral em alambrado. Contudo, existem no mercado outros tipos de revestimento de piso que podem ser utilizados. Entre eles, temos terra ou saibro. Os pisos de terra apresentam baixo custo e são porosos. Porém, os problemas que apresentam pela tendência de formar trincas ou fendas obrigam a execução de um bom sistema de drenagem e a manutenção permanente, o que torna o sistema oneroso. Essas dificuldades podem ser praticamente resolvidas agregando argila e areia. No entanto, tornará o piso menos elástico e mais abrasível, sendo não aconselhável. Também podemos ter o gramado, que, além da vantagem do custo baixo de execução e manutenção, esse revestimento destaca-se por seu aspecto agradável e limpo, e também por ser elástico e não abrasivo. Também podemos ter a madeira, que é o revestimento mais recomendado para áreas cobertas. Contudo, deve ser executado de forma adequada, isto é, com emprego de cortiça ou painéis de eucatex isolante, à guisa de amortecedores, imprimindo dessa forma a qualidade de elasticidade. Também temos os pisos em cimento, são os mais utilizados por causa do seu custo relativamente baixo, da sua grande durabilidade e de não exigir conservação. Como desvantagem, esse revestimento apresenta dureza e aparência não atraentes. Também temos os betuminosos flexíveis ou pisos asfálticos. Os pisos asfálticos
quando bem executados e acabados, apresentam as vantagens de fácil execução, limpeza e escoamento de águas, e são de grande durabilidade. Uma desvantagem que é comum aos pisos sintéticos e industriais é o custo relativamente elevado, porém, esse custo é compensado pela baixa taxa de manutenção, já que é um piso menos elástico que as resinas sintéticas elásticas. No entanto, o piso se tornará mais durável, elástico e mais bem acabado, alterando as proporções dos agregados de sua composição. Assim, misturando ao asfalto materiais como esponja, cortiça ou borracha, produziremos pisos mais elásticos e agregando escórios ou areia grossa, teremos pisos extremamente duros. Existe também a possibilidade da aplicação de uma camada de pintura acrílica com a finalidade de tornar esse revestimento mais liso e de maior efeito estético. Também temos os de resinas sintéticas elásticas, que são os mais resistentes pisos externos. São os revestidos em resinas sintéticas elásticas, ou seja, eles são mais resistentes, que são elastômeros à base de neoprene ou poliuretano. São pisos de custo bastante elevado, porém apresentam a vantagem de terem maior elasticidade e facilidade de limpeza. E também temos os pisos vinílicos. Esse piso deve ser aplicado somente em áreas internas, não são frios nem abrasivos e apresentam pequena elasticidade. Tem como vantagem a facilidade de aplicação e as várias possibilidades de efeitos plásticos. Outro principal componente que temos de uma quadra poliesportiva é a iluminação. Hoje em dia, verifica-se cada vez mais a utilização noturna das quadras poliesportivas existentes nos condomínios. Por isso, sistemas de iluminação são equipamentos indispensáveis, em função da diversidade de esportes praticados na quadra poliesportiva. O sistema de iluminação deve atender a todos, racionalizando os tipos e padrões. As principais anomalias e falhas encontradas em uma quadra poliesportiva são desgaste da pintura, desgaste do piso, corrosão da estrutura do alambrado de fechamento, corrosão das estruturas das goleiras, cestas ou etc. As falhas podem ser evitadas fazendo uma boa manutenção do sistema, principalmente no que se refere à pintura, pois, estando as superfícies tratadas adequadamente, não ocorrerá o desgaste dos pisos pintados e a corrosão das estruturas metálicas do alambrado, goleiras, cestas e etc. Ou seja, isso tudo pode ser evitado fazendo a manutenção devida da quadra. Inspeção e recomendação de uma quadra poliesportiva. Entre essas inspeções, devemos tomar mais cuidado na construção dos pisos esportivos externos. Dois aspectos são fundamentais: estabilidade do solo de fundação, que responde pela durabilidade e solidez do campo; drenagem, que responde pela facilidade de escoamento da água, evitando empoçamento. Na seleção dos materiais para revestimento dos pisos esportivos ao ar livre, alguns itens exercem fundamental importância, a saber: multiplicidade de uso, ou seja, saber quais esportes vão ser praticados; baixo custo de execução, baixo custo de manutenção, fácil manutenção, durabilidade, não abrasividade, aparência agradável, elasticidade. É comum condomínios optarem pelo piso de menor custo ou de melhor aparência, deixando em segundo plano o fator manutenção e multiplicidade de uso, que deveriam ser objeto de maior atenção. A opção adotada, porém, dependerá sempre das circunstâncias e facilidades locais. Cabe destacar três aspectos importantes a serem observados: posição das fontes de iluminação, devem-se cuidar para a mesma não ofuscar os jogadores e telespectadores. Distribuição homogênea, deve-se evitar zonas de sombra e densidade da luz. São alguns itens que devemos ter maior atenção na hora de fazermos a inspeção. Garantias e perdas de garantia. Bom, aqui temos uma tabela com as descrições, os tipos de uso, normas técnicas, vida útil prevista, cuidados de uso e manutenção rotineira, inspeção prevista, garantia e perda de garantias de uma piscina. Se vocês prestarem atenção na parte inferior da tabela, temos as condições de garantia
Desempenho dos equipamentos especificado pelo fabricante entende-se por desempenho de equipamentos e materiais sua capacidade em atender os requisitos especificados em projetos, sendo o prazo de garantia o constante nos contatos ou manuais específicos de cada material ou equipamento entregues, ou 6 meses, o que for maior. Revestimento quebrado, trincado, riscado, rasgados, machucados ou com tonalidade diferente no ato da entrega. Revestimentos soltos, gretados ou apresentando desgaste excessivo que não por mau uso, 2 anos. Problemas com a instalação, temos 1 ano de garantia. Problemas com a estanqueidade, temos 5 anos de garantia. E a perda da garantia pode ser obtida pelo uso inadequado de produtos químicos, se não forem tomados cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções previstas por profissional ou empresa habilitada. Você não fazendo esses itens, você pode perder a garantia da sua piscina. Já a garantia da quadra poliesportiva e do playground podemos obter através dos fabricantes, dos produtos que aplicamos e também em relação à construtora. Aqui temos o exemplo de tabela que podemos utilizar quando formos fazer uma inspeção, uma recomendação técnica. Em cima tem desenho a área onde é feita a inspeção, que no caso é a área de lazer, e os seguintes itens: piscina, playground, quadro esportivo, brinquedoteca e salão de jogos, e os seguintes pontos que devemos observar. Aqui podemos ver uma tabela referente à avaliação da manutenção, avaliação de uso e recomendações de sustentabilidade. Bom, nesse slide temos um modelo de checklist, um modelo meramente ilustrativo. Temos o edifício, o condomínio Goldforge, também temos que informar a rua, o número e o seu bairro, a idade do edifício, o sistema e a anomalia. No nosso caso, o sistema é o piso, o tipo do piso é de concreto com junta de dilatação, a anomalia é desgaste, ou seja, a deteriorização da pintura, e a causa é falta de manutenção. O local é em quadra poliesportiva, desempenho insatisfatório, exposição ambiental alta, incidência solar, chuva e vento, já que é um local externo, e grau de urgência médio. Ou seja, não é aquele grau de urgência que vai matar alguém imediatamente, mas pode ocasionar alguma lesão física. Nesta tabela podemos ver as patologias e suas vacinas. Temos que informar nessa tabela o sistema, o tipo de material, problemas encontrados, manifestações, grau de urgência, os usos podem ser de projeto, execução, materiais e manutenção, as causas e as possíveis soluções. No caso, nosso sistema é o piso, o nosso material é de concreto com junta de dilatação, o tipo do nosso piso, os problemas encontrados é a deteriorização da pintura, as manifestações, pintura danificada em todo o piso, grau de urgência médio ou prioridade 2, como explicado na tabela anterior, e os erros. O erro foi de manutenção, a causa a falta de manutenção, e as possíveis soluções: limpeza do piso, preparação para a pintura e execução de pintura atendendo a ABNT. Então chegamos ao fim da apresentação deste trabalho e muito obrigado pela atenção. Me chamo Manassés e eu fiquei com o tema de automação predial. Bom, o conceito trata-se de automação de sistemas em prédios e edifícios modernos, desde ações simples como aparelho de ar-condicionado, iluminação e outras tarefas. Existem outros nomes atribuídos como edifício inteligente. A partir do momento que começaram a surgir edificações no Brasil e seus complexos sistemas de automação predial, o mercado imobiliário brasileiro atendeu aos critérios e metodologias de avaliação. Os edifícios que têm os sistemas automatizados possuem um custo operacional mais baixo que os demais. Mas afinal, o que seria um edifício inteligente? É aquele que possui recursos tecnológicos para que possam ser gerenciados de forma inteligente. Os sistemas inteligentes são aqueles que possuem instrumentos para racionalizar os recursos
que, quando usada de forma correta, resulta em eficiência operacional e controle de todos os subsistemas, além de contribuir para a redução dos custos fixos em estimativas de até 50%. Subsistemas como iluminação podem ser controlados de forma automática, né? Com horários pré-estabelecidos para ativação e desativação Dessa forma, o consumo de água e energia elétrica passam a ser monitoradas, evitando assim o desperdício e multas. O software de manutenção predial é a principal ferramenta gerencial, permitindo monitoramento de imagens, controle de acesso, prevenção de incêndio, detecção de intrusão, acionamento de alarmes, além de contar com microprocessadores para controlar e monitorar diversos sistemas como iluminação, calefação, ventilação, ar-condicionado, transporte, sistema de proteção contra incêndio, por exemplo. Existe também a adoção do protocolo de Long Work pelas indústrias, né? O que seria um Long Work? É um segmento de automação de forma que tentou-se criar uma padronização mundial de dispositivos de monitoramento. Possui interface de comunicação de forma que possam ser integrados em todos os segmentos, como industrial, predial, transporte. Esses dispositivos de diferentes fabricantes podem operar em conjunto com uma única rede integrada. Esse dispositivo pode detectar a posição dos usuários em um edifício e compartilhar essa informação com o sistema de ar, de luz, entre outros, né? Seria o quê? Alguém entra em uma sala e vai usar um escritório. Aí o ar-condicionado é ligado automaticamente e a luz onde vai estar essa pessoa, né? Vou dar outro exemplo. Um elevador, por exemplo, possui um sensor de peso na cabine. Quando ele está lotado, ele avisa o elevador mais próximo, no caso o elevador ao lado, né? Para atender aquele andar solicitado. Ou ainda programar o sistema para, por exemplo, em um prédio que trabalha muitas pessoas. Os elevadores eles fazem o percurso, né, do térreo até algum andar e ele automaticamente volta para o térreo. Por quê? Como tem um fluxo muito grande de pessoas lá, ele entende que ele tem que fazer, para evitar fazer esses movimentos, entendeu? De subir e descendo, já fica lá esperando o pessoal embaixo. O nome disso é programação de subida e descida. Bom, é isso. Bom, principais anomalias e falhas. O diagnóstico de anomalia é feito a partir da elaboração de uma lista de averiguação por meio de uma metodologia técnica, realizando um checklist bem detalhado do sistema para que seja possível providenciar todos os reparos que se fazem necessários, quanto ao serviço de manutenção e para que preserve o usuário de qualquer acidente, né? Evitar qualquer tipo de acidente com algum usuário. Dá um exemplo do alarme. Uma vez que tenha sido verificada no controlador alguma anomalia no processo, né? Essa anomalia que não tenha sido corrigida de forma automática, o controlador deve enviar uma mensagem para a rede lógica de comunicação para o computador central. A informação correta deve ser analisada pelo software e resultando na emissão de um alarme que chegará ao operador do sistema, né? Ele tomará as ações necessárias para restabelecer a funcionalidade do alarme, por exemplo. Esse alarme deve ser interpretado pelo operador, né? Ele vai emitir uma ordem de serviço para alguma equipe de manutenção. Eles vão lá vão usar os recursos necessários, né, para poder suavizar esse problema, caso não consiga constatar de primeira, né? A equipe de manutenção pode ser, incluindo até mesmo fabricantes ou integrantes de sistema de automação predial, ou seja, aqueles que criaram o sistema, eles podem lá resolver, caso a equipe não consiga. Esse sistema possui diversos níveis de operação, todos configurados para diversos níveis técnicos. Pessoas com tipo de acesso
O tipo de senha ele pode controlar diferentes funções e configurações desse sistema. Bom, algumas recomendações e orientações técnicas. Normalmente, as centrais de operações dos edifícios operam 24 horas por dia. O quadro efetivo mais comum de se encontrar em um departamento de segurança do edifício é um supervisor de segurança, um recepcionista, atendente público, operador central. O sistema de automação é dotado de diversos aspectos técnicos de engenharia. Na prática, que os operadores possuem conhecimentos técnicos limitados. Por essa razão, acabam subutilizando o sistema de automação predial. É recomendado que tenham um técnico extremamente recomendado para essa função, sendo capaz de interpretar o sistema com a máxima eficiência possível. Pode-se transferir ou terceirizar essa função para a própria empresa, ou para a empresa responsável pela integração do sistema, no caso de manutenção. O modelo apresentado a seguir aconselha os aspectos de serviços a seguir de forma a abranger as operações que deveriam ser consideradas pelas pessoas responsáveis pela gestão da edificação. Bom, a primeira fase, que é a definição, qual a rotina de trabalho atual dos operadores, qual a profundidade de sua interação com o sistema, qual o nível de conhecimento com as características e potencialidades do sistema, relatórios gerais, atividades hoje realizadas pelos operadores possivelmente poderiam ser transferidas a outras funções ou departamentos. Bom, a segunda fase o dimensionamento da equipe, né? Tem que ter um coordenador capacitado e familiarizado com o sistema de automação predial e com características proativas. Operadores treinados nos sistemas, técnicos treinados no sistema de automação predial apto a realizar intervenções preventivas e corretivas. Atender a solicitação dos usuários no que diz respeito a hardware dos sistemas, por exemplo, a temperatura do ambiente ou alguma programação de horário de luz, por exemplo. Bom, a terceira fase, que é o escopo geral do serviço. Operação e manutenção integral exclusiva do sistema de automação, por exemplo, a atualização de versões de firmware, backup ou programação. Interações com demais equipes prediais, objetivando a otimização da operação como um todo. O detalhamento, a priorização das necessidades dos clientes, a implementação do programa de manutenção preventiva e corretiva no hardware do sistema de automação predial. Gerenciamento dos relatórios gerenciais customizados para atender às necessidades dos clientes. Monitoramento, controle e intervenção do sistema de conforto ambiental. Monitoramento da demanda energética. Recebimento, programação e solução de reclamações ou solicitações dos usuários. Supervisão das manobras automáticas. Aprovações e acompanhamento de alarmes. Encaminhamento de solicitação ou reparos em equipamentos e periféricos do sistema de conforto ambiental, bomba, válvula, sensores, e atualização e guarda de documentos referente ao sistema de automação predial. Bom, a inspeção predial é uma vistoria completa que visa detectar falhas e anomalias das edificações. Ela é diferente de qualquer outra vistoria porque passa por uma avaliação tripla. A funcional, manutenção e técnica. Com isso, a edificação inspecionada tem a maior durabilidade e o funcionamento pleno para o uso. O diagnóstico de anomalias é feito a partir da elaboração de uma lista de averiguação por meio de metodologia técnica, que é realizado um checklist bem detalhado do sistema para que seja possível providenciar todos os reparos necessários e quanto ao serviço de manutenção para a preservação dos usuários de qualquer acidente. Recomenda-se que sejam feitos a cada 6 meses. O laudo final classifica a complexidade da inspeção predial. Quanto mais profissionais envolvidos e mais profunda forem as análises, e mais complexa vai ser a inspeção. Durante a inspeção devem ser inspecionados todos os elementos que compõem a edificação, desde itens estruturais, elevadores, componentes eletrônicos, sistema de instalações elétricas no geral, para ver se não tem nenhum defeito, geradores, elevadores que estão respondendo aos comandos, motores, bombas e equipamentos elétricos,
alarmes, sistema de segurança, detector de presença, ar-condicionado, sistema de combate a incêndio como sprinklers, e se as reservas estão abastecidas, acessibilidade de luzes, caso de incêndio, sei lá, algum apagão, a iluminação de emergência vai funcionar, por exemplo. O laudo de inspeção predial é um documento muito importante para registrar o cumprimento às NBRs e reunir todas as informações pertinentes à vistoria. Bom, aí está a garantia, né, e algumas garantias e perdas-garantias. Normalmente, os edifícios que utilizam o sistema de automação predial possuem uma infraestrutura de rede lógica instalada no forro das áreas privativas das unidades autônomas, incluindo diversos subsistemas. Gerenciados e operados pelo sistema de automação predial, deve-se tomar cuidado para que as interferências produzidas em reformas não danifiquem ou alterem essas infraestruturas. Toda e qualquer atividade que tenha qualquer tipo de envolvimento com o sistema de supervisão predial, seja um edifício nas áreas privativas ou comuns, deve ser exercidas pela empresa fabricante com a devida aprovação da gestão do edifício. Após o término das obras, é recomendável que o fabricante faça um comissionamento detalhado de todas as instalações, de modo que todo o sistema de supervisão predial seja eventualmente restabelecido. Alterações da disposição das placas de forro ou infraestrutura lógica do sistema de automação predial poderão acarretar alguns problemas, sejam eles de sprinklers, por exemplo, a relocação, inclusão ou exclusão de bicos de sprinklers pode causar problemas de cobertura de seguro do edifício e com o corpo de bombeiros. Detectores de fumaça, gás, durante a reforma deve-se proteger os sensores de fumaça quanto à penetração de pó em suas câmeras iônicas. Nesse caso, é recomendável que os detectores de fumaça possam ser afetados pela poeira, sejam inibidos, sejam bloqueados pelo sistema de automação predial para que os alarmes falsos não ocorram para as câmeras. Aí está um exemplo do sprinkler, né? De um sensor de fumaça aí. Bom, aqui está um exemplo de perda de garantia, né? De iluminação automática. Bom, como é que funciona? A iluminação automática é um sistema que visa a economia de energia elétrica, evitando que as lâmpadas fiquem constantemente acesas, e que auxilia na segurança do edifício, mantendo algumas luzes acesas, tanto para obstáculo, né? Vigia e tal. A vida útil prevista é de 8 a 12 anos. Bom, alguns cuidados que a gente deve ter, na hora da garantia. Nunca travar os pulsadores de iluminação automática das minuterias, pois pode provocar danos. Não alterar a posição dos sensores de presença de movimento. Efetuar a limpeza adequada nas fotocélulas. Uma revisão pelo menos a cada 6 meses. E algumas condições de garantia. O desempenho de equipamentos especificados pelo fabricante. Deve-se atender o desempenho de equipamentos e materiais e sua capacidade em atender os requisitos específicos em projetos, sendo o prazo de garantia constantemente nos contratos ou manuais específicos de cada material ou equipamento. Bom, se tem uma garantia de instalação de pelo menos um ano, a partir do momento que foi instalado, você tem um ano de garantia, desde que cumpra com os cuidados, Bom, como que ocorre a perda de garantia? Qualquer mudança no sistema que altere suas características originais, se não forem tomados cuidados, ou não forem feitas as manutenções previstas por um profissional ou empresa habilitada. Aí está um exemplo de um checklist, que a gente fez no condomínio Goldforge. Fica numa rua fictícia, obviamente, e a idade X. Bom, qual que foi o problema encontrado? Foi na fotocélula. O local foi na quadra poliesportiva, o desempenho insatisfatório, porque estava atrapalhando o solar, e a exposição ao sol, chuva, ventos e intempérie. Qual o grau de urgência? Médio. Qual foi o tipo? Mau posicionamento na hora da instalação e falta de manutenção. Bom, a data da vistoria foi 3 de junho de 2003 e o inspetor foi Manassés. Aqui está um exemplo de uma vacina, que possa ser feito para resolver. Bom, o sistema foi nas fotocélulas. Qual tipo de material
Desculpa. Os problemas encontrados. Ele liga e desliga sozinho. As manifestações. Instalações antigas que ocasionaram no desgaste no sensor. Qual que é o grau de urgência? Médio ou prioridade 2. Bom, qual foi a causa? Foi na execução. Por quê? O sensor fica diretamente ligado, diretamente voltado para a lâmpada. Ou seja, ele como identifica calor, ele vê que ali tem calor, ele acende, automaticamente ela apaga, né? Porque está de noite ainda, ele não reconhece isso. Então ele volta a acender de novo, porque a luz está lá, a luz apaga, ele vai acende, ele reconhece a luz, apaga de novo, a luz vai acende, ele reconhece a luz e fica nesse loop, né? Causando esse efeito de pisca-pisca. Qual que é a possível solução? Se essa anomalia ela não tenha sido corrigida de forma automática pelo próprio sistema de automação, o controlador deve enviar uma mensagem, né, para o computador central. A informação deve ser analisada pelo software e atuação, e resulta numa emissão de um alarme que chegará ao operador do sistema, que tomará as ações necessárias para o restabelecimento dessa funcionalidade. Ou seja, mandar alguém para consultar, alguém da equipe, né? Ver, enfim, resolver o problema, né? Bom, esse foi o slide, esse foi nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que possam voltar com um pouco mais de conhecimento. Obrigado pela atenção.